Boa tarde, bem-vindo ao nosso podcast especial dedicado às comemorações dos 50 anos de democracia local em Valongo. Para marcar este importante marco histórico, Valongo preparou um ciclo de atividades temáticas que se estenderão de outubro de 2024 a outubro de 2025. Uma dessas atividades é justamente este podcast, que promoverá uma conversa única e que será a última conversa das 4 idealizadas com esta temática. Hoje teremos a oportunidade de ouvir 2 jovens, um mais jovem e outro menos jovem, a debater sobre as grandes decisões políticas do 25 de Abril, que se tornaram pilares da Constituição da República Portuguesa. Connosco temos então o José Rocha, que tem 32 anos, é funcionário no município de Valongo e é investigador na área do direito público. E o Gabriel Fernandes, que tem 15 anos de idade e estuda no 10º ano da Escola Secundária de Irmesinde e no curso de Design de Comunicação Gráfica. Ambos vivem em Valongo. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Obrigado. Iniciando então a nossa conversa. O poder local é uma das grandes conquistas de Abril. Foi o 25 de Abril que trouxe autonomia verdadeira para os municípios. Na vossa opinião, os municípios e freguesias têm usado bem esse poder para ajudar as pessoas? Para começar, eu acho que o objetivo disto do contentamento das pessoas e dos municípios é esta questão do poder local. De facto, mudou completamente o paradigma que tinha com o 25 de Abril e com a estruturação que fizemos agora do Estado. E a aproximação do poder foi real, ou seja, passou a ter a possibilidade real das populações se envolverem e participarem democraticamente nos processos. Ahm, que são úteis para as pessoas são. Se devemos estar contentes, eu acho que não, porque há uma frase do Oscar Wilde que é o descontentamento é o primeiro passo para a melhoria do homem e da nação. Ou seja, a visão do poder local tem que ser constantemente descontentamento, por muito que ele melhore, sem esquecer que ele de facto está a melhorar. Eu acho que há várias etapas, mesmo desde abril, do poder local, e esta última, com a sociedade mais moderna, em que os municípios começa a ser mais difícil terem o tempo de resposta que a sociedade moderna exige, é uma coisa que devemos puxar por eles e que é muito difícil, especialmente na escala humana e financeira das freguesias, mas os municípios, alguns, especialmente Valonga, vejo a terem esse cuidado de tentar atualizar-se ao tempo de resposta e a qualidade de resposta que hoje se procura no poder local, não é? Nos municípios e nas freguesias. Gabriel? Eu acho que eu acho que sim. Eu acho que, pelo menos pelo aquilo que ele disse, eu concordo totalmente. Eu acho que para haver melhorias, acho que é preciso descontentamento, as pessoas manifestarem esse descontentamento para realmente haver melhorias. Eu acho que Valongo, pelo menos eu, enquanto jovem, eu vejo que realmente dentro do bem. Dentro do bem, eu acho que estamos a fazer um bom trabalho. Neste caso, sim, estamos a fazer um bom trabalho realmente para isso acontecer. Acho que estamos no caminho certo. Nos últimos anos, várias responsabilidades que eram do Governo Central passaram para os municípios, como a educação, a habitação e a saúde. Notam alguma melhoria nestas áreas por causa dessa mudança? Uh, a reforma desta que começou em 2018 já tinha havido alguns processos desde 2015 que eram um bocado projetos piloto, particularmente na saúde e na educação, mas esses processos eram voluntários, ou seja, os municípios colocavam-se eles próprios à disposição de participar nos processos. A partir de 2018 não foi bem assim. Era suposto entre 2018 e 2021 haver um processo de descentralização de várias competências em que essas eram as 3 áreas maiores, não é? A educação, a saúde e a habitação, pela dimensão e importância que têm e pelo impacto económico que fazem. E a pandemia veio um bocado fazer empatar esse processo, ou seja, ainda não está propriamente terminado, particularmente na saúde. Mas o que eu noto desta descentralização é que algumas tarefas fazem sentido e não houve disrupção no serviço prestado, e se houve foi para melhor. Mas a falta da escala regional, a falta de uma escala superior aos municípios, mas inferior ao Estado Nacional, prejudicou nestas áreas que precisam de alguma escala
os serviços de saúde, e nós aqui vivemos no litoral, somos relativamente privilegiados em termos de acesso a serviços de saúde, e no norte especialmente. Nos serviços de educação, aquilo que nós temos como uma ideia de perto, para uma escola, para um hospital, para a habitação social, não é de toda a realidade que é vivida no interior. E isso, numa escala regional, era muito mais possível de se realizar com melhor resultado estas tarefas. Portanto, acho que há muita falta aí. E privilegiou dois tipos de instituições, esta reforma da descentralização, que foi as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais, por um lado, e as CCDRs, as Comissões de Desenvolvimento Regional, que passaram a ser institutos públicos, mas que não passam pela... Nós não escolhemos essas pessoas, apesar dessas pessoas terem influência nessas áreas, na saúde, na educação, na habitação, e que, pronto, escapam aqui ao raciocínio de ser escrutinados, não é, pelo voto. Acho que houve algumas melhorias nas outras áreas que não essas três, e aqui a falta da regionalização não permite uma boa preparação dos municípios para esta escala de serviços, porque a saúde e a educação são matérias muito complicadas, e costuma ser que falhar em preparar é preparar para falhar. E eu acho que houve muita vontade do Governo Central de descentralizar estas tarefas sem dar os meios adequados a elas serem bem realizadas, e por isso acho que não está tão bem conseguido como deveria nestas três áreas em particular, que lá está, para os mais jovens ainda se sente mais na educação do que propriamente na saúde e na habitação, que são para estratos superiores, mas eu já sinto muito na falta de capacidade de resposta dos municípios da habitação, e certamente os meus pais e os meus avós já sentem muito mais a incapacidade na área da saúde. Pronto, e lá está. Cada município tem realidades diferentes, mas não tem escala para dar uma resposta forte a nenhum destes pontos. E acho que nisso foi um passo maior do que a perna. Uhum. Gabriel. Eu vou acabar por repetir como terminei a resposta à última pergunta, que é: eu acho que estamos num bom caminho, só que estamos a menos de metade. Eu acho que para realmente isto nós dizermos agora que está bom, eu acho que é preciso adaptar as medidas para a realidade de cada município. Eu acho que é preciso ouvir precisamente a comunidade para saber realmente a opinião deles e saber realmente o que é que... adaptar realmente as medidas que estão... pronto, adaptar as medidas para a realidade de cada pessoa, para a realidade de cada região, para a realidade no geral de cada município. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, que imaginemos que, por exemplo, eu ainda estou na escola e vejo muito isso. Eu acho que, por exemplo, há um problema qualquer, eu acho que era, por exemplo, muito mais fácil se houvesse mais, neste caso, entre aspas, poder do município, agilizar o processo para acabar com um problema, do que realmente está a acontecer agora. Eu acho que isso é o principal. Pronto, acho que é... Uma resposta mais próxima, mais direta. Exato. Quem sofre o problema poder decidir. Exato, eu acho que é isso. Mas ainda assim sentes uma evolução nos últimos anos a nível da educação, por exemplo? Sim, eu acho que sim. Comparando, por exemplo, há 5 anos, eu acho que, por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei há bocado, eu acho que já vimos uma evolução bastante grande, por exemplo, no tempo de resposta para combater certos problemas nas escolas. Eu acho que, como eu disse, estamos no bom caminho. Acho que a evolução tem sido bastante positiva. Ainda é preciso fazer mais. Exato. Estamos no bom caminho, mas acho que é preciso fazer mais. A Constituição garante a participação democrática dos cidadãos. Acham que o Estado tem incentivado as pessoas a se envolverem? Iniciativas como os orçamentos participativos jovens e assembleias municipais de jovens estão a crescer, e Valongo tem sido pioneiro. Na vossa opinião, as pessoas estão motivadas e interessadas em participar na solução desses problemas? Acho que, lá está, de facto estamos num município que não é a regra. Aqui, de facto, faz-se processos participativos, tenta-se envolver a população nesses processos. Acho que há falta de motivação em relação ao que eu gostaria e esperaria, mas mais do que isso, há falta de consciencialização. A participação democrática
tem, graças às tecnologias, às coisas como estamos a fazer aqui e outras hipóteses de participar e orçamentos e votações mais rápidas, mais interativas, que chegam a mais pessoas mais depressa, mas falta-nos a consciencialização. Há, há uma nova hipótese de sairmos do molde tradicional da democracia, não é? Da simples eleição dos nossos representantes, de X em X tempo, para uma instituição ou para outra, mas acaba por ser preciso voltar à fórmula antiga. Ou seja, aquela expressão que usava o Lincoln, o governo do povo, pelo povo, para o povo, está mais aberta do que nunca a hipótese de acontecer, mas não há essa consciencialização. E acho que tanto podem ser as instituições a chamar as pessoas, como é o caso que eu acho em Valongo, e vão-se vendo resultados. Lá está, não nos podemos queixar, mas deveria ser ao contrário. A população deveria pedir mais participação e nos momentos em que pode participar deveria de beneficiar a abertura mais dos programas e das decisões, justamente as decisões mais ou menos estratégicas, mais relacionadas com as necessidades momentâneas da participação e ter estratégias com mais feedback, com a população a dar feedback constante para se poder ter a certeza não só que se está no caminho que se quer, como a qualquer momento adaptar às necessidades. Mas lá está, a motivação é um fator importante, mas a consciencialização é que faz com que esses processos corram bem. Se as pessoas tiverem... essa consciencialização? Falta mais educação para a cidadania, educação cidadã. Falta aquilo que, lá está, alguns setores querem tirar, mas o que falta é mesmo uma formação para a pessoa ser ativa na sociedade, para ter uma consciência do funcionamento das instituições, do dia-a-dia, deixar de ser mais aquela formação para passar nos testes, tirar qualificações académicas só para ter profissões, ter a ideia de que o conhecimento é uma utilidade, é uma coisa que podemos usar e que devemos usar a favor de todos, que é o egoísmo racional, que é quanto melhor eu participar, melhor vai ser o resultado para toda a gente e, portanto, também vai ser melhor para mim. Assim crescemos todos um bocadinho e procuramos uma resposta que, de facto, vai sendo melhor com estes meios que agora já temos e que antes não tínhamos. Eu acho que a tecnologia vem mudar o sentido dessa pergunta totalmente, acho eu. Nós, por exemplo, agora, eu posso dar um exemplo, nós começámos a ver muitas iniciativas já por parte de órgãos públicos, como, por exemplo, o Diário da República, a página, por exemplo, da Assembleia da República no Instagram. Eu acho que eles já começam a fazer iniciativas mesmo para tentar fomentar o interesse na política, talvez para os jovens, que à partida são os que mais usam redes sociais. Eu acho que nós estamos no bom caminho. Mas se me perguntarem assim, os partidos estão a trabalhar para promover o interesse das comunidades na política? Eu acho que não. Eu acho que eles estão interessados na altura da campanha, de uma campanha para uma certa eleição, estão interessados em eu quero voto, por isso eu vou fazer de tudo para realmente ter voto, mas eu acho que depois esquecem-se, depois ao longo do tempo, imaginemos que foram eleitos, esquecem-se muito de continuar a promover essa literacia. Eu acho que isso faz muita falta. Eu acho que, embora faça falta, nós estamos a melhorar também. Por exemplo, nós conseguimos ver agora propostas apresentadas por cidadãos, por exemplo, com uma recolha, por exemplo, de assinaturas, com um certo limite para a Assembleia da República para a criação por exemplo, de possíveis referendos, etc. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, são as criações de petições públicas. Nós agora vemos, por exemplo, um aumento enorme realmente de assinaturas. Eu acho que essas assinaturas são pessoas que realmente sabem o que é que acontece no mundo político nacional, sabem realmente o que é que se está a passar, e eu acho que, voltando ao início, eu acho que a tecnologia está a ser essencial num processo para haver cada vez mais interesse por parte de jovens, de pessoas com mais idade, de pessoas que estão ali no limiar, para realmente terem interesse, porque eu acho que não é só o ir votar que interessa. Eu acho que sabermos, por exemplo, quantos deputados estão na Assembleia da República, processos, eu acho que isso também é muito importante mesmo para uma questão
de pensamento. Eu acho que se realmente soubermos mais, acho que conseguimos ter um pensamento mais crítico para com outros assuntos. Mas achas que os jovens só fazem esse acompanhamento político, digamos assim, através das redes sociais, ou também achas que já se vê mais jovens a participar no Orçamento Participativo Jovem, nas Assembleias Municipais de Não, Jovens? Já eu sentes por isso? acaso ainda bem que tocou nesse ponto, porque eu esqueci-me de dizer, mas eu acho que, pelo menos em Valongo, eu acho que estamos num excelente caminho perante outros municípios. Eu acho que, por exemplo, o Orçamento Participativo Jovem tem muitas propostas. Eu vi há pouco, eu vi há pouco antes de entrar, que pelo menos a página da Juventude de Valongo posta diariamente propostas para o orçamento. E estamos a falar de propostas interessantes. Estamos a falar de propostas que realmente vão ajudar a aumentar a literacia em vários aspectos. Mas voltando à pergunta, eu acho que está 50-50. Eu acho que os jovens. Eu acho que os jovens têm interesse em participar, por exemplo, no Orçamento Participativo Jovem, por exemplo, no Parlamento dos Jovens, um, vindo das redes sociais. Eu acho que as redes sociais têm sido muito cruciais para o aumento disso. Acho que é isso. Porque são mais próximos a eles, não é? A Exato, linguagem acaba exato. E por, depois também, por eu acho, ser a e eu mesma. acho que os próprios cidadãos também já se estão a acabar por, entre aspas, por dizer assim, não, eu sei disto, porque é que eu talvez não compartilho o meu conhecimento com outras pessoas? Eu acho que, por exemplo, nós temos visto a criação de projetos para realmente mostrar o que se passa na Assembleia da República, por exemplo. Eu acho que não é só o orçamento foi aprovado. Eu acho que também é interessante saber o que é que vem, propostas, o que é que realmente está na proposta do Orçamento de Estado. Eu acho que conhecer os próprios deputados que estão na Assembleia da República, eu acho que isso é muito importante. Nestes 50 anos de democracia local, houve muitos avanços, mas também desafios, como a igualdade entre homens e mulheres, o desenvolvimento do território, a diferença entre rural e urbano, litoral e interior. Acham que os ideais da Revolução foram cumpridos, em que avançamos bem e o que ainda falta melhorar? Esta questão, este tema da igualdade, aliás, o artigo 9 das tarefas fundamentais, salvo erro na linha D, fala nesta questão de procurar a igualdade real entre os portugueses como um objetivo, como uma tarefa fundamental do Estado. O Estado não é o Estado central do Estado, as freguesias, os municípios, o Estado português nas organizações internacionais. E aos poucos acho que a sociedade portuguesa foi perdendo um bocado a procura dessa igualdade real. Acho que muito por causa da integração no mercado europeu, muito por causa da falta de, como é que eu ia dizer, da segurança que havia antigamente do crescer de forma sustentada, mas fomos esquecendo, fomos criando as desculpas. Por exemplo, a tecnologia é uma maneira ótima de ultrapassar os problemas da distância, mas não quer dizer que possamos abandonar as pessoas a grandes distâncias, nem as pessoas quando estão em situações mais, mais frágeis, em situação menos favorecida. As pessoas, mesmo com a tecnologia, não podem ser esquecidas enquanto pessoas, enquanto participantes. E fala-se muitas vezes, lá está, fala-se do orçamento, fala-se do PIB, mas não se fala, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento Humano. Alguém sabe em que posição é que Portugal está e em que posição é que nós queremos estar? Há uma relação que se chama a escala de Gini, que fala um bocado da desigualdade social. Nós, em 2015, que já vão quase 10 anos, estávamos com 34% de desigualdade social na escala de Gini e agora estamos com 33%. A média europeia é mais ou menos 30%. E claro que para estar em 30 a média europeia, nós estamos a prejudicar essa média, estando em 33, Espanha com 34 também, ou 33, também está mais ou menos nessa altura, a Bulgária está para aí com 40%, mas depois há países como a Eslováquia e a Bélgica com 25% ou menos. Ou seja, é uma preocupação e reflete-se a procura da igualdade real, a procura de não estar tão longe quem está nas melhores situações num país e quem está nas piores. E isso do ponto de vista da igualdade real, chamemos assim. E depois as questões da igualdade social, aquilo que falámos dos homens e mulheres, do interior e litoral, do rural e do urbano, e agora muito do nacional e do imigrante. Uh, e, e isso é uma preocupação que eu acho que é crescente porque
porque lá está, porque esta velocidade a que a sociedade anda agora, nós tentamos, é fácil culpar o outro e deixar os problemas do outro esquecidos em função das nossas soluções. Há uma professora americana que era ativista, antirracista e feminista, que dizia: quando a segurança está na semelhança, qualquer diferença é uma ameaça. Ou seja, a partir do momento que nós vemos segurança em quem é igual a nós, vamos sempre ver uma ameaça em quem é diferente. Porque não devíamos, como procuramos a igualdade não é sermos idênticos. É termos a mesma opção, a mesma igualdade de oportunidade, a mesma capacidade de usufruir de uma liberdade que eu acho que era mais preocupação em Abril do que é agora. Era mais preocupação nos anos 80 do que é agora. Apesar de tudo, ainda era mais nos anos 90 do que é agora, porque ainda se estava a fazer, a subir o nível educacional, era uma preocupação muito maior do que agora, quebrar o acesso à saúde e à justiça. Essas preocupações estão a perder a prioridade como tarefa fundamental do Estado. Portanto, eu sou muito, muito crítico da falta na política portuguesa da visão dessa tarefa como fundamental. Mas o que é que falta melhorar? Lá está, falta melhorar a igualdade real, falta tomar decisões, falta pequenas coisas serem decididas de maneiras que não eram decididas até agora. Porque se formos tentar fazer, vamos só ver à escala de Valongo. Se formos fazer uma nova biblioteca, não a vamos fazer em Valongo. Em Valongo Freguesia. Se calhar vamos fazê-la na freguesia que estiver mais longe da biblioteca de Valongo. Se temos a oportunidade de fazer da mesma forma, se tiver os mesmos custos ou até menos, é isso que devemos fazer. E em Portugal não se faz isto. A nível do Estado Central, não se ouve falar de pegar. Ouve-se a dizer, as empresas deviam investir no interior. E o Estado português também podia investir no interior. Pegava na entidade reguladora da saúde, da água, da eletricidade e metia no Distrito da Guarda. Estava como é que eu ia dizer? A fazer o caminho que prega, não é? Temos que pregar uma coisa e fazê-la e cumpri-la também, em favor dessa igualdade real, ainda que gerasse alguns inconvenientes. Os inconvenientes têm que ser distribuídos igualmente também. Nós vivemos aqui a uma distância do Porto que é muito favorável. Portanto, eu se quiser ir a um tribunal, eu consigo estar lá em 20, 30 minutos. Mas há pessoas que, para ter acesso a um tribunal, para ter acesso a um hospital, para ter acesso a uma escola secundária, têm que fazer dezenas de quilómetros, que é uma coisa que para nós é inconcebível. Mas nós continuamos a achar que lá tem que se apostar na habitação. Há muita habitação em Portugal, só que é nos sítios onde as pessoas não podem viver porque não têm empregos, não têm serviços. E, portanto, podíamos pensar, por exemplo, no investimento na habitação como uma maneira de investir no interior. Podemos pensar no investimento na saúde como uma maneira de investir na terceira idade, nos idosos. Podemos pensar nas coisas de forma estruturada, de maneira a procurar essa igualdade como resultado. Em vez de ser um pensamento secundário do temos que aumentar os apoios sociais porque senão as pessoas ficam muito desiguais, ou podemos aumentar o último escalão do IRS ou meter uma taxa. Não, isso tem que ser o reflexo em todas as decisões e não só em algumas. Uhum. Gabriel? Eu acho que eu estava a ouvir agora e acabei por pensar. Eu vou começar pelas coisas piores e depois acabo com as melhores. É melhor assim. É melhor assim. Deixar melhor para o fim. Exato. Eu acho que. E aquilo que talvez vou dizer, talvez seja um bocado hipócrita, consoante a minha resposta à pergunta anterior. Porque a tecnologia pode ser uma coisa boa para a democracia, mas também pode ser horrível. Eu acho que nós podemos ter uma democracia muito instável à custa das redes sociais, fake news, desinformação, informação falsa, e isto levando a um desafio que é nós, se formos ver, por exemplo, uma escala ou, por exemplo, um gráfico que demonstra a participação dos portugueses nas urnas em eleições desde 25 de Abril até agora, nós estamos a ver o quê? Estamos a ver uma linha a descer. Pelo menos na minha opinião, eu acho que é triste. E o que é que isto acaba por resultar? Acaba por resultar que a democracia não está a ser bem... eu acho que é um desafio, por exemplo, não haver entre 90% a 100% da população portuguesa a votar. Acho que aí a democracia não está a funcionar na sua melhor condição.
E pronto, eu acho que acaba por ser realmente, acaba por ser realmente isso. Eu acho que nós estamos muito bem. Nós, desde 25 de Abril para cá, nós melhoramos imenso. Obviamente, os tempos foram passando, nós fomos evoluindo. Hum, Tal como eu falei há bocado, a tecnologia foi e é uma boa amiga da democracia, mas eu acho que é preciso para também haver, pelo menos no meu ponto de vista, o maior desafio que é a não participação ou a continuidade da não participação das pessoas no geral, já não digo só jovens, não digo só pessoas com mais idade, mas pessoas no geral. Eu acho que é preciso também promover, neste caso voltando então à pergunta anterior, é preciso promover mais cidadania, vamos dizer assim, cidadania política, literacia política, para realmente conseguirmos, nesse caso, conseguirmos que isto não seja um desafio, mas que seja, pronto, ok, a democracia está estável, a democracia está a funcionar. A democracia está a funcionar, mas se calhar, se, por exemplo, se não tivéssemos um índice de abstenção tão alto, se calhar até funcionava melhor. É uma democracia mais familiar, as Exato. pessoas estão familiarizadas, faz Eu parte acho que da falta vida isso. Eu acho que falta isso. cotidiana. Não é? Falta O que é agora. que falta melhorar? O que é que falta melhorar? Eu acho que eu não conseguia dizer melhor do que aquilo que o José disse. Eu acho que falta a igualdade. Eu acho que se aproveitarmos oportunidades que podíamos fazer cá, mas por exemplo, realizar essas oportunidades noutros sítios, eu acho que seria muito melhor para tudo, melhor para as pessoas, melhor para a comunidade, melhor para o país. Sinceramente, eu acho que é a única coisa que falta melhorar. Também és da opinião de criar mais postos de interesse, postos de trabalho, habitação Sim, no interior, por no exemplo. interior. Totalmente. Eu acho que o interior tem tudo para oferecer de melhor. Eu acho que as pessoas focam-se muito que as grandes cidades, Porto, Lisboa, é que são boas, é que têm tudo, mas se nós formos a qualidade de vida que uma pessoa tem numa cidade como Lisboa, não é a mesma qualidade de vida de uma pessoa que mora, por exemplo, na Covilhã. Obviamente que, neste caso, mais, como é que eu ia te explicar? Estamos mais estáveis, por exemplo, no interior existe menos poluição, existem menos pessoas e talvez isto acaba por levar a outra pergunta que é, eu, por exemplo, agora cria-se postos para as pessoas começarem a migrar para o interior. E agora, mas depois as pessoas vão estar todas fixadas no interior. Não, porque acaba por, agora, depois disso realmente acontecer, acaba por haver o quê? Uma boa distribuição da população pelo território nacional. Eu acho que isso é super importante e acho que é o único desafio complicado, muito complicado, mas acho que é o único desafio. Que ainda falta melhorar. Que ainda falta melhorar. Para terminar, olhando para o futuro, quais são para vocês as 3 maiores conquistas de Abril? E quais são os 3 grandes desafios que o poder local e a democracia em Portugal ainda têm pela frente nos próximos 50 anos? José. Mas está aqui pensar pensar as conquistas para trás e os desafios para a frente. Estão aqui uma batota, vou fazer aqui vou abrir um bocado o jogo do backstage, porque eu já conhecia as perguntas, mas apesar de conhecer as perguntas, esta passei algum tempo a pensar nela, para o bem e para o mal, quer nas conquistas, quer nos desafios. Não tive dúvidas qual é que era a primeira melhor conquista. A primeira melhor conquista é termos uma república que é um Estado de Direito Democrático. Isto parece uma banalidade, mas há um mito, uma lenda, chamemos-lhe assim, que no Congresso da Filadélfia, quando se criaram a Constituição Americana, o Benjamin Franklin terá saído à rua e foi abordado por uma senhora que lhe perguntou: então, Sr. Franklin, que regime é que temos? E ele respondeu: uma república se conseguirem mantê-la. E isto parece uma coisa simples, mas é uma resposta que tem muitas camadas, porque uma república é uma coisa de todos. É isso que quer dizer. Res é uma coisa e pública quer dizer que é de todos.
É uma república que é para todos. Se conseguirmos mantê-la, ou seja, isto é um trabalho contínuo e é uma grande conquista porque nós conseguimos durante 50 anos manter continuamente essa república e é um Estado de direito democrático. Um Estado em que as pessoas têm direitos face ao poder, face ao Estado e que esses direitos resultam e às vezes mesmo como é que eu ia dizer, mesmo contra a vontade da população. Por exemplo, há pouco falou-se de petições públicas. Agora até já há petições públicas para processos judiciais. E eu acho muito bem haver participação democrática, acho muito mal haver julgamentos em função da opinião pública sobre se devia ou não existir esses julgamentos. Ou seja, a democracia tem que ser mantida, assim como um Estado de Direito também envolve. Uma democracia não é uma tirania da maioria. Uma democracia é um processo de participação do poder de todos. Como segunda grande conquista de Abril, é uma coisa que se calhar tem pouco a ver com Abril, mas tem muito a ver também com alguns dos principais atores de Abril, que foi a integração europeia. Acho que é muito fácil menosprezarmos o quão importante foi juntar-nos à Comunidade Económica Europeia e agora à União Europeia. O que é que isso significa em termos da nossa estabilidade, da nossa liberdade, do nosso acesso à cultura, à educação, a um mundo melhor, porque participámos nesse processo de melhorar o mundo ao participar na União Europeia. Aliás, há agora uma frase que é: os Estados Unidos inovam, a China copia e a Europa regula. E isto é dito com um tom depreciativo para a Europa. Ou seja, o grande criador, os inovadores são os americanos, a China são os grandes comercializadores, não é? Uma produção em massa, e nós é que vimos criar as regras. Mas continuamos a ter esse standard mundial de ser a sociedade evoluída de referência, ser a Europa e em particular a União Europeia, e os países nórdicos mesmo que não são da União Europeia, mas que acabam por se integrar também nestes processos. E portanto acho que, lá está, há muito mais abstenção, há maior abstenção que há nas eleições europeias, mas a integração na Europa é uma das melhores coisas que eu acho que fizemos. Não quer dizer que foi perfeito, atenção, que também tenho muitas críticas à nossa integração europeia e ao déficit democrático europeu, mas ainda assim consegue ser dos melhores. E o terceiro, eu acho que é a universalização da saúde e da educação. Ser de facto uma garantia a qualquer cidadão em qualquer local que tenha acesso essencial à saúde e à educação. É preferível termos escândalos que damos saúde a mais a pessoas que se calhar não deviam ter direito do que o contrário. E portanto isso é uma grande conquista. E os 3 desafios daqui para a frente, que desde que os pensei, e eu também, há bocado o Gabriel estava a dizer, estava a pensar no que estava a dizer, e eu também estava a pensar, a ouvi-lo, que é assim, não é? Aprendemos sempre em qualquer interação. E uma delas eu acho que teria que mudar, porque uma coisa, o primeiro desafio que eu diria, e que o Gabriel acabou por falar um bocadinho, foi manter uma democracia crescentemente pluralista. Uma democracia crescentemente pluralista vai tendo mais partidos, mais movimentos por objetivos diferentes, vai tendo visões diferentes daquilo que quer para o bem de todos. E isso hoje é um desafio. E é um desafio porque vem agrupado a um segundo grupo que se estava a falar há pouco de as tecnologias podem ser uma coisa boa e podem ser uma coisa má para a democracia. Eu acho que uma das... Como é que eu ia dizer? Não é a pior invenção, mas como é que eu ia dizer? É o poder equivalente à bomba atómica, é que nós descobrimos como meter as máquinas a meter-nos em bolhas daquilo que nós queremos pensar. Ou seja, a alimentar aquilo que nós já achamos que é bom e a não nos pôr em contacto com aquilo que pode pôr em causa aquilo que nós já acreditamos. O marketing digitalizado, o conhecimento da psicologia, de como é que o homem, como animal, vai pensar e vai consumir não só coisas, mas ideias, inclusive ideias políticas, eu acho que será o segundo e talvez o maior desafio, que é nós conseguirmos não ser comidos pela tecnologia e conseguirmos na mesma sermos nós a controlar o que nos acontece em sociedade e não um conjunto de pequenos atores que conseguem filtrar aquilo que acontece. Houve alguns escândalos recentes em relação, por exemplo, às eleições americanas, que o X, que era o antigo Twitter, estaria a dar prevalência a certos tipos de comunicação em função de outros. Isto são as chamados echo chambers, não é? As bolhas
E nós temos que fazer esse esforço, e é um esforço cada vez mais difícil a pessoa sair da bolha e ouvir coisas desconfortáveis, mas lá está, quanto mais tivermos esta ideia de que cada interação é um benefício dos dois lados, mais poderá acontecer. Portanto, é um desafio e difícil, mas eu acho que é ultrapassável. E o último, que eu gostava que fosse um desafio dos próximos 50 anos, que é um bocadinho mais concreto, era acabar com a pobreza abjeta. Acabar com universalizar a abundância. Eu acho que hoje em dia já temos os meios técnicos e falta a vontade política para conseguirmos, com a automatização, com a robotização, com a digitalização, com todos esses ãos, acabar com a possibilidade de uma pessoa viver de forma não digna. Acho que esse é um bom desafio para os próximos 50 anos. Se conseguirmos esse, já era uma meta que eu ficava bastante satisfeito. Sem dúvida. Vou começar novamente pelas piores, para acabar nas melhores. Eu acho que são três coisas boas que... Três conquistas. Três três conquistas. desafios. Eu acho que a primeira conquista mais importante são as liberdades que nós agora dizemos que isto não é liberdade, isto sou eu a viver só. Eu acho que foi a melhor conquista que nós tivemos. Podermos estar a falar agora, eu acho que para mim é das melhores conquistas que com o 25 de Abril nós conseguimos obter. Eu acho que as pequenas liberdades, eu acho que foi realmente a melhor conquista. Segundo, eu agora não estou a brincar, mas o José roubou-me mesmo as palavras da boca, porque eu ia dizer exatamente a entrada na União Europeia. Pode acontecer, Mas eu posso dizer de outra maneira. Eu acho que a entrada do euro em Portugal, eu acho que foi e é importante. Eu acho que neste momento, se o euro não tivesse entrado em Portugal, sinceramente eu não sei qual era o estado económico de Portugal neste momento, mas acho que estaria degradado. Mas é a minha opinião, posso estar errado. Depois, outra conquista, que é as pessoas, isto vai acabar por ir de encontro à primeira, mas as pessoas poderem escolher. Eu acho que a escolha, dizerem que eu escolhi X partido para me governar, porque eu acho que ele completa as minhas ideias. Eu acho que a opção de escolher, a opção de ter vários partidos para escolher, várias opiniões diferentes para ver qual é a melhor que se encaixa, eu acho também é uma grande conquista. Agora, três desafios para os próximos 50 anos. Eu até apontei na mão, para não me esquecer. Para não esquecer. Eu acho que um grande primeiro desafio, também utilizando muito aquilo que o José disse, eu acho que é a inteligência artificial. Eu acho que é um desafio. Inteligência artificial, tal como a tecnologia que nós falámos há bocado, mas moderar, é isso? Tem muitas coisas a favor, mas também a inteligência artificial tem muitas coisas negativas. Eu acho que aqui a União Europeia está muito bem em pôr medidas para regular a utilização da inteligência artificial. Eu concordo totalmente. Porque eu acho que o uso abusivo da inteligência artificial pode acabar com uma democracia, pode acabar com a criação, por exemplo, a manipulação de imagens, a manipulação de áudios que nós conseguimos fazer e não precisamos de grandes ferramentas, pode acabar realmente com uma democracia. Uma pessoa que esteja, por exemplo, no poder, vem uma coisa, por exemplo, para o Twitter, que neste momento acho que é a maior fonte de desinformação da atualidade, pode realmente acabar com certas coisas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Outro desafio que eu também acho muito, mas que é um desafio mesmo muito grande, eu acho que neste momento os partidos que estão na Assembleia da República, que para todos os efeitos acabam por... eles não estão a apresentar medidas ou estão, entre aspas, a governar pelo bem do povo. Eu acho que eles estão ali a jogar um jogo de eu sou melhor, eu tenho mais votos, eu tenho mais representação, eu tenho menos deputados. Eu acho que falta acabar com esse jogo. Nós elegemos os deputados para eles acabarem por apresentar medidas que nos vão beneficiar, porque foi para isso que nós votámos neles. E eu acho que isso não está a acontecer. Eu acho
que é um desafio, acho que é acabar com esse jogo ou moderar o jogo de forma a que, não, eu vou apresentar esta medida para o bem da comunidade. Acho que falta isso. Terceiro desafio, acho que é... agora perdi-me no raciocínio. Terceiro desafio é... aí, Com o tempo. Tinha a ver com as tecnologias, tinha a ver com a pois, política em si. já... Eu poupei-me a coisas de ecologia porque estava confiante que quem viesse mais novo que eu ia falar de ecologia e que, Não é? Pois, mas e que eu não ia precisar. mas Era isso? Era era os problemas ambientais? não Não. me lembro, mas posso inserir, Mas pode ser posso também. inserir os problemas ambientais. No fundo há mais 3, não é? Nós dizemos 3, Sim, não é sim. só para sintetizar, para mas escolher, há exato. muitos Sim, mais desafios para os exato. próximos Eu estou 50 aqui a anos, sem escolher dúvida. os mais, mas... Claro, claro. Mas eu posso pegar nesse... Nós estamos, neste momento, é novembro, e está sol, está calor. E eu acho que isto é muito grave. Nós, há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, ou mesmo na mente de todas as pessoas, nós estamos em novembro, está-se a aproximar o Natal, está frio, está chuva, vê-se fumo a sair das casas, coisa que não está a acontecer. Eu acho que é importante ter atenção às alterações climáticas, porque eu acho que as alterações climáticas não são uma coisa, não, isto não é nada, isto, pronto, isto é um dia porque, pronto, não há motivo, está sol porque está sol. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que vai ser um grande desafio. Nós estamos a colher aquilo que temos vindo a plantar ao longo dos anos. E eu acho que agora vou acabar por encaixar outro desafio, que é realmente realmente fazer aquilo que nos estão a promover. Porque eu acho que há muitas campanhas de sensibilização, acho que porque isso não falta. As pessoas estão realmente interessadas em promover. Mas será que isso é posto em prática? Eu acho que não. E acho que esse é um dos grandes desafios. É não pôr em prática aquilo que dizemos que realmente vamos pôr em prática, mas depois não pomos. E acho que esse também é um dos grandes desafios. Também acho que sim. Chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Obrigado. Acho que foi sem dúvida uma conversa muito interessante e com 2 pontos de vista realmente diferentes, não é? Tanto do Gabriel como do José. Muito obrigada. Obrigada também a quem nos está a assistir a este podcast e até breve. Obrigada.